Rapaziada, olha só, estamos aqui diretamente do Samba Recife. Vocês estão ligados, né? A gente tá fazendo a maratona com todos os artistas que estão fazendo esse super show aqui nos 20 anos do maior festival de samba e pagode do mundo. Eu já falei do mundo agora, porque do Brasil já foi, né? Agora é do mundo. Verdade. E a gente tá aqui para bater um papo com duas figuras importantes do pagode, mas antes de entrevistá-los, né, de apresentá-los, melhor dizendo, um recado importante. Jader, você que é meu auxiliar para assuntos assim, né, internacionais e marítimos, né? Inventei agora, mas você já foi num cruzeiro? Não. Vou te dar a oportunidade para você ir. Vai rolar em dezembro o cruzeiro do Zeca Pagodinho e do Belo, gente. E você pode ir. Você tá achando que é distante? Não é distante. Vou deixar um QR Code aqui para você acessar, ter acesso a um super desconto, parcelar lá no cartão, levar a família. Vai lá, compra a sua cabine e vai lá curtir com a gente. Eu vou estar lá também curtindo, tá bom? Então tá aqui o QR Code para você aproveitar essa super promoção. É isso. Dilcinho. E aí, irmão? Tá Mais um, comigo, hein? mais uma. Andrews Tava aqui, Moraes você tava também. falando, caraca, tá viajando. A galera tirando foto, ó. É, ó. Fala, Aqui é se não bom. olhar. Consegue filmar lá? Já deu lá, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. É isso aqui, é evento assim, ó. Pagode, rapaz. Pagode. Gente, primeiro, bem-vindos aí novamente, É né? difícil ter evento bom de pagode que hoje não tem o Leandro Brito, hein? Cara, amém. Tem cruzeiro, o cara Tá tá. com moral, você Mas viu? aí É cruzeiro. Tem tudo. É da NASA, o moleque tá da Não NASA. existe mais projeto de pagode e gravação sem o Leandro Brito. Cara, tô muito Tá feliz. decretado. Não, pô, tô muito feliz com isso e ouvir de vocês, né, cara? São Zé pessoas assim que são hoje referência, não só a parte artística, né? Mas vocês fazem parte de um escritório que é referência pra gestão do pagode, né, cara? Então é bacana demais ouvir isso de vocês. Parabéns Mas pelo é, trabalho, mas é. tanto na música quanto na gestão, né, cara? Que a gente que acompanha o seu trabalho há muito tempo, né? A gente vê o quanto você vendeu o nosso segmento de forma positiva, sabe? De falar de gravação, de projeto, de artista, de música. Menos é Mais, então, que pô, começou praticamente lá no seu canal. Mas mesmo sem ser o Menos é Mais, a história do Dilcinho e todos os outros, você foi um cara que sempre levantou a bola do segmento. Então, acho que hoje você ter esse reconhecimento de todo mundo, você se tornar a figura que você se tornou, com certeza o maior influência do nosso segmento e um dos maiores da música. Isso é muito foda para todos nós que realmente apostamos nisso, né? Na coisa boa e vender coisas positivas e não ficar vendendo coisa negativa. Vendo você falar assim, uma coisa que eu penso, né, é que a gente já encontra tantas dificuldades para você poder ter uma carreira, você construir um escritório, você poder crescer. E quando você tem uma pessoa como você e um canal como o seu que incentiva o que é bom e ajuda e dá oportunidade e fala do que é bom, cara, pra gente é o que a gente precisa, sabe? Então, parabéns por todo esse trabalho. A gente vê o seu crescimento que foi praticamente junto com um pouco da que a gente viveu também, com a minha carreira e com vários artistas estão crescendo. Eu vejo, cara, o Thier, o Menos é Mais, essa galera toda. E a gente se encontrou no comecinho da minha carreira. Eu lembro que você me mandou outro dia o lance da entrevista, a primeira que a gente fez. E você é um cara hoje que é muito necessário para a galera do samba, do pagode. E que bom que tem um cara inteligente, um cara do bem, dando oportunidade pra gente falar um monte de besteira, mas um monte de coisa séria também. Não é o caminho mais fácil, né? É muito mais fácil você vender coisa negativa, você ir atrás ali do clickbait. Sim. E esse caminho é um caminho que é muito mais duradouro, mas realmente você tem que acreditar em fazer o bem, vender coisas positivas. Verdade. Então, por isso que é tão bacana a gente ver esse reconhecimento. Poxa, obrigado. E assim, falando do... Primeiro, obrigado, né, por todas essas palavras. Assim, poxa, de verdade, é uma alegria imensa ouvir. E assim, vocês acabaram de se apresentar, quando eu digo vocês, porque é realmente uma equipe, né, cara? Sim. No Samba Recife. E vamos falar primeiro desse festival, né, cara? Tá completando 20 anos. É um festival gigante, né? Um festival que é o maior do Brasil, tá aqui no Nordeste. Eu acho que tem esse simbolismo também, né, cara? Como é que é pra você se apresentar num festival desse tamanho, assim, Dilcinho? Cara, é uma emoção muito grande pra gente, né? Porque a gente vem de um lugar onde o Samba Recife é o palco... É o seu ápice, assim, como pagodeiro, né, cara? Sim. É o lugar onde todo mundo quer estar aqui e todo mundo quer fazer esse show. Eu lembro de ver o Exalta Samba, o próprio Sorriso Maroto hoje, que falou ali no palco, participaram de 19 edições, né, cara? E tantos artistas que a gente via em cima desse palco, e é o lugar onde você fala, não, esse é o meu mundial, né? É o final da Libertadores. É o Rock in Rio do pagode. É o Rock in Rio do pagode. E pra gente sempre passa sempre dá uma emoção muito grande, né? De você reflete tudo que você vive na sua carreira, é o momento que você tem para mostrar o seu trabalho para
e num projeto especial como é o Samba Recife, você vê muita gente assistindo o seu show, que é do mercado do pagode, os artistas ficam ali vendo a sua banda e tal. Então é uma energia boa, assim. E eu lembro daquele cara que sonhava em estar aqui, e hoje eu tô completando aí os meus primeiros 10 anos da primeira vez que eu vim. Então a gente veio 10 vezes. Então a gente nem lembrava disso, a gente falou ali com o Augusto e com o Felipe. Eu me sinto um privilegiado, isso, a gente trabalhou muito para tudo isso acontecer, tudo que tem acontecido na vida da gente. A gente falando de emoções diferentes, o público de Recife é um público muito pagodeiro e que respeita muito quando a gente está em cima do palco. Isso é muito importante para a gente porque passa a segurança de você poder cantar uma música nova e saber que ela pode crescer depois do Samba Recife, e você poder mostrar coisas que você só faz aqui, de encontrar ali, por exemplo, tá ali com a galera do... Aí... Não vai... Thiago Soares, mostra o homem. Mostra Chega o aí, homem, pô. mostra o homem. Aqui, Então, assim, o bom não daqui dá, é né? isso, né? Não dá, não vai dar. Esses encontros. Porra, Thiago. Você tá De maluco? casa, porra. Verdade. Claramente, que a gente quase não cruza. E aí, Vocês sabem que eu tenho um grande sucesso da minha vida e da minha carreira, que é desse cara. Ah, ferrou, fudeu. Olha isso. Isso aqui é pra eu lembrar de tudo, né? depois eu vou contar a história. Eu vou lembrar de tudo, eu vou chorar hoje. Hoje eu vou chorar. É meu. Eu tava sem calor. Eita, olha aí. Tá. Não, você tá em casa, pô. Errou. Se a galera começar a chegar, eu choro e tudo, tá? Esse aqui esquece, ó. Esse aqui. Não. Barra da Brama? Era Que eu acho da Brahma. Dinei convidando Ferrugem e Gilcinho. É isso. 2013, Já tava- 12, 13. Também. A gente não pode nunca fazer um negócio desse junto, tá? Daqui a pouco, tamo aí, hein? Valeu, irmão. É, Não vai dar, né? Nem já se lembro o que eu tava perdeu, né? falando. Mas eu acho que Tá falando do samba, né? cara, pra gente é muito importante estar aqui justamente por isso. Hoje eu não tenho tanta oportunidade de ver as pessoas, de ver os artistas, amigos, assim, que fizeram parte dessa trajetória. E acho que eu vivo uma emoção ali em cima do palco, e eu acho que o Andro já vive uma outra emoção que ele pode falar, assim, de ver isso acontecendo, de ver esse crescimento e poder fazer parte disso. Para mim, né, é muito legal, assim. Hoje eu tenho um outro olhar com ele de outros artistas, de outras coisas, mas realmente para qualquer artista, independente do tamanho, independente do momento, estar aqui é muito legal. Pô, tá. Eu acho que o que fala muito, né, do Samba Recife. A gente começou com a carreira do Gilcinho em 2013, a gente lançou a primeira música, né? E aí o disco em 14. Em 14 a gente veio participar aqui com o Mumuzinho e através de um Exatamente. amigo, né? Eu falei isso no palco. Mandei um beijo pra ele. Outro, Mumu, beijo, te amo. Através de um amigo e tal, e aí fez contato com o Augusto e a gente veio. Na época o Ibson, o Diego Souza estavam vindo pro esporte, então era muito amigo meu e tal, e meio que conectou e a gente veio com o Mumu. E naquele ano, eu acho, se eu não me engano, a gente teve 2 festivais de pagode no Brasil. Samba Recife e Samba Brasil Fortaleza. Eu acho que foram os 2 festivais de pagode que a gente teve. A gente vinha de um momento muito ruim, Samba Manaus, que sempre fazia, deu uma parada aquele ano, Samba Brasília cancelou o festival daquele ano, Porto Alegre tinha sido muito ruim em 2013, o Rio tinha sido muito ruim em 2012, e a gente não tinha festivais, sabe? E o Samba Recife estava lá segurando aquela bandeira junto com o Samba Brasil e tal. E hoje, eu estava conversando ontem com o Pintinho, né, do Sorriso, e eu falei com ele, cara, hoje a gente tem mais de 60, 70 festivais. Porque quando você olha para um Sorriso das Antigas, quando você olha para um Tardezinha, quando você olha para essas labels, elas são festivais. Eventos que botam 8, 10, 15, 20, 50, 60, 70 mil pessoas. Mais o Samba Brasil com 13 edições, mais todos os sambas que o próprio Capital do Samba, nosso lá no Rio, todos os outros, São Paulo e tal. Então você vê o momento do samba hoje, o que a gente vive, que é um momento mágico, e eu fiquei muito feliz do Belo ter falado ontem isso com o Rodriguinho, depois eu vi que o Ferrugem também falou isso, porque eu acho que a gente não pode ter esse complexo, sabe, de vira-lata, de não falar do momento que a gente vive. E o Samba Recife passou por tudo isso. Desde a época que era o único porto seguro nosso de sair do Rio, quando você pensava sair do Rio no pagode, era o Samba Recife. E hoje você consegue entender, claro, que se tornou o Samba Recife nesse cenário nacional,
Mas olha o que a gente cresceu como segmento. Então, pô, é mágico assim, a gente poder viver os 20 anos do samba vivendo o momento que o pagode está vivendo. Né? E desses 20, estamos em 10, hein? Estamos em 10. Estamos em 10, estamos em 10. E falando desse post do Belo, né, que eu fiz hoje, e até o Dilcinho comentou, né? Sim, sim. Eu queria até trazer isso, né, cara? Eu achei seu comentário muito maneiro. Eu queria que você até falasse, pra quem não viu, de repente ler lá e você falar um pouco sobre isso. Porque tem uma coisa que você escreveu lá que eu fiquei pensando, pô, é isso, cara. É meio que a gente perde energia com muita coisa que às vezes não agrega, né? Comparações, isso é maior, isso é melhor, isso. E às vezes, né, são coisas que não agregam tanto. E o trabalho, que é o mais importante, às vezes fica em segundo plano, né? Eu vi, assim, você falando com o Thiaguinho, com o Rodriguinho e com o Belo. E você tem artistas como esses que viveram, principalmente o Belo e o Rodriguinho ali, viveram os dois lados, né? Os dois lados. Eles viveram ali os anos 90 e estão vivendo agora. Pra gente é muito importante porque a gente às vezes toma muita porrada assim da galera de comparações com outros anos, com outras músicas, com outras coisas. E você ter alguém de dentro que viveu as duas coisas falando, cara, hoje tá muito legal, né? Então, pra gente é muito legal, porque a gente também fez parte desse crescimento. Eu digo, eu acho que o Ferrugem e outros artistas dessa geração, o Menos é Mais agora, e tantos outros, acho que desses últimos 10 anos, que contribuíram também para isso acontecer, que fizeram essa conexão com o digital, que abriram também várias portas. Você vê hoje artistas de outros gêneros querendo cantar pagode, isso é muito legal. Várias labels também gigantes acontecendo. Você vê o Léo Santana, você vê a Ludmilla, você vê a Glória Groove. Então, cara, foi muito importante o Belo estar aqui. E eu não sou de comentar muito, cara, porque eu fico meio off assim do que rola. Porque eu sou muito sentimental, então eu prefiro nem olhar. Leva pro coração. Eu levo pro coração, cara. Então eu não olho assim. Mas esse, quando eu assisti, e a galera me manda tudo que sai no Leandro Brito, eu falei, não, vou ter que falar disso, sabe? Porque não é que os anos 90 seja bom ou ruim. É muito foda, foi muito foda. E não quer dizer que a gente que tá fazendo esse som agora, ou esses últimos anos, né? Você tá falando aí de quase 30 anos depois, tudo que aconteceu foi ruim, assim? Claro que não, né? Então são lugares diferentes, experiências diferentes, a gente vai mudando também. O mercado que eu vivo, desses meus primeiros 10 anos de carreira, o Antes pode falar da visão dele, mas a gente está vivendo um momento muito aquecido, com muitas oportunidades. A gente está tendo oportunidade com grandes marcas, publicidade, com TV, de fazer projetos gigantescos. Então, eu acho que são possibilidades mil e o público tem abraçado isso. Sim. Né? Independente do que você gosta ou não, é inegável que a gente está vivendo um momento muito foda. Eu acho que a visão do Belo, acho que nada melhor do que, como você falou, alguém que viveu os dois momentos, né, cara? Isso é muito bom. Aí a gente vai opinando, assim, eu acho que a visão, e o Anderson talvez concorde comigo, de hoje tá mais aquecido, vai muito além daquela música que você gostava, assim. É uma visão muito mais macro do negócio, né? A questão de eventos, né? A questão enfim, de estrutura, de show, né? Eu acho que essa comparação vai muito além das músicas, né, Anderson? Eu acho que é uma comparação que tem que ser mais ampla, né? Porque tem isso, né? Igual você falar, mas o futebol de 1990 era de uma forma e hoje é diferente. Cara, e a sociedade como um todo evolui, né? A gente tem aí a internet, principalmente, mudando a forma de você pedir comida, a forma de você se hospedar, a forma de você se comunicar, a forma de você ligar, mudando a comunicação mundial. E isso tudo vem também mudar a música, sabe? E se a gente não entender que hoje a gente vive esse cenário, que é o que nos tornou, de fato, uma música mais pop, mais globalizada e todo mundo com influência de todo mundo, a gente fica sempre remetendo àquela época ali, àquela nostalgia, né? E quando a gente fala do que a gente vive hoje, a gente não desrespeita o passado, pelo contrário. Um dos maiores pilares do nosso momento hoje são esses artistas. Exato. É o Belo, é o Péricles, é o Thiago, que veio um pouco depois e que fez essa transição. Essa galera, o Alexandre Pires, a galera que viveu aquilo tudo lá, sabe? Sim. Então a gente fala, né, do nosso momento, e isso não quer dizer que a gente está desmerecendo ou abaixando alguém, né? Você falou as labels de pagode hoje, cara, é absurdo o que está sendo feito. E o Thiago falou isso, eu vi um corte do Thiago que ele fala isso, que ele acha que não teve o reconhecimento e de fato não tem, porque as pessoas ainda... Claro que isso está mudando, né? E por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo outros segmentos gravarem a gente, porque se
Foi você que me falou isso, Também né? ficou amarradão. Se o Bruno Mars gravar... Alguém me falou isso. Se o Bruno Mars gravar o pagode, eu vou ficar muito feliz, porque... E é verdade, as pessoas não encaram dessa forma. As pessoas acham que é sempre uma comparação, e não é. E a gente tá vivendo um momento mágico mesmo, e a gente tem que estar feliz por isso, sabe? É comparação e como se o artista de outro segmento estivesse invadindo o espaço do samba, né? Que rola um pouco disso, né? Ah, não, mas fulano tá fazendo pagode, mas tá querendo ganhar o dinheiro do pagode. Não é bem assim, né? O cara tá... fortalece, na verdade, né? A minha opinião, né? Luz e Sim. tu vê a Glória Groove agora, cara, com a música explodida. O que é aquilo? Tira o espaço de quem no nosso segmento? A Ludmilla tá fazendo em Portugal agora um show de pagode, hoje, ontem. Lotado, né? No estádio, isso aí tirou o espaço de quem? De ninguém, só... Mas eu acho que essa é a principal mentalidade que a gente conseguiu mudar. Sim. O pagode. Os artistas, o que a gente viu ontem no palco, a união. Hoje estava Dilcinho, Sorriso, Luzão, Menos é Mais, todo mundo junto, almoçando. Ontem, mesma coisa aqui. E os empresários também se respeitando. Claro que cada um trabalha de uma forma, mas esse respeito é muito importante. Sim. E eu acho que isso é uma das principais mudanças, né? Esse respeito, Sim. sem ter aquela guerra que talvez a gente não viveu aquilo, mas falam que era, né? Um querendo derrubar. Isso é muito louco. A gente fala muito de história, todos nós, assim, digo, do que a gente viveu. É muito difícil a gente falar de coisas que a gente não viveu e que a gente não viu. Então a gente vai sabendo, vai aprendendo, ouvindo, assim, mas é difícil a gente falar tanto desse momento, que é um momento que a gente não estava tão incluído na música. A gente pode falar de hoje, né? De hoje, então, hoje, do momento que a gente começou para hoje, eu acho que só evoluiu, né? Muito melhor do que o que a gente começou, por exemplo. E mal ou bem ali, quando a gente começou ali na música, era ali uma transição, né? Do mercado físico para o digital. Sim. E eu vi o Lelê também falando isso, que foi a dissolução dos nossos principais pilares, né? Que era o Exalta, o Revela e o Jeito Moleque. Verdade. Né? O Sorriso ali segurou aquela bandeira sozinho, o Thiago saiu e teve que se reposicionar muito rápido. Mas a gente viveu ali um hiato mesmo, né? De físico para digital, dos principais pilares como grupo, tendo a dissolução dos vocalistas e tal. Então, eu acho que sem dúvidas, a gente vive, pelo menos, nos últimos 15 anos aí, 10, 15 anos, talvez o Exalta ali fez um movimento muito grande, né? 2010, 11, 12, conseguiu, mas muito em cima dele e do Revela ali, né? Que seguraram aquilo ali muito sozinho. E agora a gente vê, sei lá, 10, 12 artistas ali muito bem e toda a base embaixo, né? Até a Thaís tá aí, ó, Macedo, o próprio pagode feminino. Sim, a gente crescendo cada vez a gente mais. vive um momento tão bom que a gente vê artistas de pagode, mulheres que não tinham muito espaço, né? Sim. E conquistando o seu espaço, como aconteceu com o sertanejo há 15 anos, 10 anos atrás. Então, com certeza, é o melhor momento nosso. Não, e um exemplo disso que você falou é um festival como esse, 2 dias no mesmo nível, né, de qualidade, né, de artistas gigantes, no sábado, no domingo, ou seja, não é qualquer segmento que vai ter essa quantidade de artistas em alto nível para ter 2 dias, como o Samba Recife tem, por exemplo, né? Acho que é bem por aí, né, cara? É difícil, cara. Você tem outros segmentos que são muito brasileiros, mas o pagode ainda é uma coisa que, cara, muito fácil de ser compreendida, assim. Porque você pega um cavaco, um tantã e um pandeiro, a gente aqui... E faz. E vai dar uma zoada, e vai brincar. Então, acho que essa proximidade com os públicos, ele demorou um pouco a acontecer. Se você pensar uma parada que eu vou falar aqui, cara, as pessoas falam às vezes da oportunidade que a gente tem de tocar num festival sertanejo ou no Rock in Rio, e aí o pagodeiro fala um pouco daquilo. Mas, cara, aqui só tem a gente, sabe? Não tem nenhum deles aqui. Então, na verdade, a gente está indo levar o nosso som para uma galera. E a gente tem a nossa galera também, assim, como eles têm os festivais de sertanejo, que são só os sertanejos e tal. Então, o que a gente fez ao longo dos anos é tentar levar a nossa música para mais gente. Cara, se você é pagodeiro, seja bem-vindo ao Samba Recife, seja bem-vindo a outros sambas, que hoje, como ele falou, tem o Samba Brasil, tem o Samba de Minas, tem, cara, tem vários. Samba Prime. O Prime botou 100 mil pessoas aí há 2 anos atrás. E eu acho legal porque eu e o Dilcinho, a gente teve o mesmo professor, né? Ele musicalmente e eu estrategicamente, que foi o Bruno, né? Que é o Bruno do Sorriso, Bruno Cardoso. E eu Ele lembro... sabe muito, hein? Não, ele pra mim, tipo,
No 360 ele é incrível. Assim. E eu lembro que lá atrás ele falava assim pra gente, isso a gente começando, né, cara? E ali engateando. E ele falava assim, cara, nunca brigue para ser o primeiro. Brigue para estar entre os 5 principais artistas, porque isso vai mostrar que o seu trabalho está sendo bem feito. Porque ser o primeiro é passageiro. Você acerta uma música, você acerta o projeto. E hoje, claro que o Sorriso, para mim, eu falo também há muito tempo isso, que para mim é a maior banda do Brasil, o maior artista do Brasil. Ele fala na minha frente, tu viu? É o Sorriso Maroto, né? Não no ciúme, não. Por tudo, né? Por estar 27 anos, 27 eu acho, né? 27, com a história dele. Por estar 27 anos fazendo música nova, porque não vive do passado só. E nada contra quem vive da história, isso é mágico, o cara poder viver, né? Mas ele, todo ano, é música nova, acerta novas músicas e tal. Por ser um grupo e ter se mantido junto, por estar fazendo bilheterias que ninguém no Brasil faz, talvez ele com o Thiago, o Tardezinha. Então é um combo que me faz realmente ter essa visão. E hoje, isso que ele plantava lá atrás, de não brigar para ser o primeiro, e sim para estar no time. Olha quantos artistas grandes estão fazendo esse movimento juntos, né? É isso. Hoje não tem mais aquele cara que puxa, como talvez ali, né? Ferrugem em 2018, quando acerta ali o Pirata Tesouro, o Thiaguinho. Não, hoje tu tem ali, cara, vários artistas naquele time de frente, todo mundo fazendo bom trabalho e isso gerando mais oportunidade para todo mundo. Então acho que é o reflexo de tudo que ele sempre falou pra gente como pensamento de carreira, porque a gente não conhecia nada, né, de como é que era, e a gente está podendo viver aquilo que ele sempre... A coisa mais difícil que tem na vida é você citar todo mundo que te ajudou, tá ligado? Isso é uma pergunta que eu até evito fazer, porque é difícil, né? Porque assim, ele falou do Bruno, assim, o Bruno sempre foi o cara que eu tinha uma percepção, primeiro, como fã do Sorriso Maroto no geral. E ele foi o cara que falou, irmão, se você quiser me ouvir, eu tenho várias coisas para falar. Né? E isso aconteceu da parte artística e da parte de gestão empresarial. Tudo. Isso rolou muito com a gente teve muito essa troca. Com ele, com o Lelê, vários momentos que ele falava, cara, eu já passei por isso, vamos por aquele caminho e tal. Então hoje realmente eu tenho não só ele, mas como o Sorriso, assim, como os caras que fizeram a gente pensar diferente, sabe? O Mumu já era aquele cara que me pegava no braço e me levava nos lugares, falava, esse é o que eu sinto, né? Vambora e tal. Sim, mas o estratégico, e ele sempre soube o que iria acontecer. Sim. Quem? O Mumu? O Bruno. O Bruno, sim. Ele sempre falou desse momento iria chegar. Sim. Mesmo quando o Sorriso tomou pedrada, não, porque não é mais pagode, é banda de rock, não sei o quê, e ele, ó... ciente do que estava fazendo, naquilo ali, no coração dele, naquilo que ele acreditava, e tá aí agora colhendo os frutos disso. Inclusive no palco amassando no Samba Recife, Sorriso Maroto. Tá lá cantando. Música de fundo, ó, trilha sonora, isso. Sorriso Maroto. E assim, a gente falou um pouco... Assim, antes de entrar no outro assunto, é engraçado como as histórias de vocês vão se confundindo, né? Entrou aqui o Dinei, Thiago Soares, tem uma relação, Bruno do Sorriso tem uma ligação... Sim. A gente falou aqui do Ferrugem, né? De vários artistas. E aí eu lembro daquele assunto sobre união, né? Que às vezes a gente coloca na internet. E aí muita gente vai lá e disserta lá um monte de coisa, às vezes sem fundamento. O que eu percebo, vocês podem falar se eu estiver errado. Existe uma ligação profissional de muita união. Não quer dizer amizade, né? Porque a amizade é uma coisa muito relativa, né? De repente você vai ter uma amizade com um, nem tanto com o outro. Mas pensando no trabalho... Existe um movimento acontecendo, né, cara? Quem tem muitos amigos não tem nenhum, cara. Começa daí, né? A gente tá falando de amizade, tá falando de relações profissionais, de amizades dentro do trabalho. Sim, exato. É você se respeitar. O que acontece hoje, assim, de você ir no palco do outro artista, de você ir no camarim do outro artista, sem aquela, teoricamente, aquela vaidade que eu acho que existiu em algum momento, eu não sei, mas eu ouvi falar sobre, assim, que já a minha geração acho que já foi um pouco menos. Cara, isso é muito legal. Tipo, não é porque eu já não falo com o Dinei, por exemplo, todos os dias, que a história que eu tenho com ele vai ser apagada, né? De repente, a história que eu vivi com o Mumu, com o Ferrugem, cara, tem uma música com o Thiago Soares, assim, que é um cara totalmente voltado mais pro samba, tem uma linguagem muito diferente da do que eu faço, e eu tenho um grande sucesso da minha carreira com ele, um cara que me deu a oportunidade de cantar com 16 anos, por exemplo. Então,
É muita história. Isso não quer dizer que eu tô todo dia postando, e nem eles, um da vida do outro, falando isso para as pessoas. Sim. E aí as pessoas levantam uma falsa... eles querem acreditar numa verdade de que o samba não é unido, mas não dá para chegar no lugar que a gente tá se a gente não se falasse, se a gente não tivesse coerência, respeitasse o espaço um do outro. Então eu acho que não, o pagode é unido, assim, na minha visão. Eu acho que o pagode é muito unido. E isso não tem nada a ver, é o que o Dilcinho falou, com amizade. Com você, claro, que você vê a relação do Dilcinho com o Bruno, né? Que é uma relação construída de 10 anos de produção junto e tal, de os caras frequentarem, de viajar junto, com sorriso como um todo, né? A relação do Thiago com o Péricles, com o Belo. Isso aí é de fato quando essa relação de carinho, de respeito se transforma numa amizade que você sai do teu profissional e leva para dentro das suas casas, para suas vidas. Mas mesmo que você não tenha isso com todo mundo, que é o que o Dilcinho falou, é impossível você ser o seu melhor amigo com todo mundo. Hoje existe respeito. Você não vê os artistas um querendo derrubar o outro, você não vê, como dizem, né, que era no passado, não só os artistas, mas os empresários. Às vezes eu não trabalho da mesma forma do que os outros escritórios trabalham. Cada um tem a sua forma e a sua verdade. Mas eu respeito, a gente tem projetos juntos, a gente tem relação de relacionamento interpessoal, de pessoas, e isso, de fato, eu estava falando isso com o Serginho agora da Gold ali fora, a gente estava conversando, isso pra gente é muito, muito bom, sabe? Sim. Então, acho que não só os artistas, mas como os escritórios evoluíram nessa forma de se relacionar um com o outro, de respeitar, de aplaudir, de realmente entender que é isso que vai fazer movimento. o nosso segmento forte. Isso é movimento. Não existe. Galera, Me diz um segmento de um artista só. não tem. Qual é o segmento de um artista só? Não existe, Olha o sertanejo aí. Quantos grandes caras tem ali? Onde que o Henrique tira espaço do Jorge? Onde que eles tiram o espaço do Gustavo? Do Zé Neto? Da Maiara? Sim. Entendeu? Então é isso que faz o segmento forte. E acho que a gente passou a entender isso, sabe? Sim. E assim, eu pensei num novo quadro aqui agora. A cariação, né? A cariação no Brito Podcast. Mas assim, brincadeiras à parte, eu já fiz podcast com você. Eu lembrei de uma pergunta que eu fiz pra você sobre como é a questão, como o empresário vai lidar na gestão da carreira de um artista, né? Enfim, algo nesse sentido. E você falou que, pô, o cara tem que vestir a camisa do artista, enfim, falou algo nesse sentido. Agora eu vou perguntar pra ele, pra ver se bate, né? Como é que, assim, todo artista que vai surgindo, geralmente surge alguém querendo empresariar, né? Fala, pô, vamos lá, vamos comigo, vou fazer acontecer, vou estourar, o trabalho vai bombar e tudo mais. Só que a gente sabe que muita gente vende falsas promessas e tudo mais, né? Qual o cuidado... Eu já passei por algumas antes. Já vazou por algumas, né? Qual a dica que você dá pra galera nesse sentido, assim, cara, de saber escolher alguém pra ser parceiro? Porque é uma sociedade, né, cara? É um casamento, digamos assim, né? Cara, no nosso caso, assim, falando principalmente desse primeiro contato, meu, Andros e o Igor, que hoje não tá aqui, olha o Mumu ali, ó. Ele já vai subir. Tipo, esse primeiro contato entre a gente, ele foi uma coisa que nem eu e nem eles, a gente sabia muito exatamente o que a gente estava fazendo, sabe? Começou um pouco assim. Só que a vontade que a gente tinha de aprender e de fazer dar certo era muito maior do que a inexperiência, por exemplo, dentro da música que a gente tinha naquele momento. Então, a gente entendeu, acho que o primeiro de tudo, entre o gestor ou o cara que depois vira o seu sócio, desde o começo, ou de uma coisa com a outra, cara, vai acontecendo tanta coisa, né? É um bagulho louco, aleatório, cai um, o outro joga cerveja. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa... Algumas pessoas, cada um acredita numa coisa, mas eu acredito em energia. A gente se deu bem, a gente teve uma sinergia, a gente viu ideias parecidas, a gente entendeu o coração um do outro como ser humano, a gente entendeu o que eu podia acreditar nele como profissional, o que ele podia acreditar comigo como profissional. E são encontros, às vezes você fica com as pessoas e tem relações de trabalho durante um tempo, e às vezes um tempo maior, assim, né? A gente não pode falar do futuro, mas sei lá, se eu for lembrar das vezes que a gente particularmente discutiu, teve uma
uma briga assim, ou alguma coisa mais áspera, eu não lembro de nenhuma de primeira, acho que nunca aconteceu. A gente foi aprendendo junto, a gente teve a humildade de entender o que é o espaço dele como gestor, do meu como artista, a gente foi se conhecendo e a gente viu que a gente quer a mesma coisa. Legal. Que é que o trabalho dê certo. Né? É importante que você encontre uma pessoa, primeiro que você acredite. Né? Nem tudo é dinheiro, nem tudo cara, você ficar tentando buscar só os erros ou ficar buscando coisas muito grandes, né? É você entender que você tem que passar por isso, você tem depois que fazer isso, que você tem que começar pequeno mesmo, você tem que fazer coisas que você tem oportunidade na mão. De repente você quer 1 milhão de visualizações, mas para você ter 1 milhão de visualizações, você tem que começar com 10 mil e depois ir para 100 e tal. Esse foi o trabalho que a gente acreditou lá no começo e que deu super certo com a gente. A gente, além disso, a gente... eu não sei, né? Mas eu tô falando por mim aqui. A gente virou amigo assim também, sabe? O Anderson virou quase... Vou falar tipo um pai, um tio, que ele vai ficar puto comigo. Mas é um irmão, mano. Tá quase me passando já. Virou uma troca, assim. Eu, ele e o Igor, principalmente, a gente teve vários sócios dentro da empresa e ao longo da nossa trajetória, e pessoas que fizeram parte de tudo isso. Mas principalmente da nossa relação foi uma coisa que aconteceu, mano. A gente se dá bem, às vezes que ele tem que falar o que ele tem que falar, eu ouço. Às vezes que eu tenho que falar o que eu tenho que falar, ele ouve, e a gente se respeita e entende que isso é legal. Quando você encontra uma pessoa assim, depende... Não importa se você tem muito dinheiro, se você conhece muita gente, se você já tá pronto. Essa pessoa vai chegar contigo e vai falar, mano, vamos fazer do nosso jeito. E foi assim que a gente fez, tá ligado? Boa. Inclusive, isso é uma das principais coisas quando alguém me pergunta, o que eu preciso para começar e tal. Isso é o mais difícil de responder. Arrume alguém que goste de você, que vai poder realmente comprar o seu barulho, independente do dinheiro. Sim. Alguém que vai vestir sua camisa e poder fazer esse corre. Esse é o principal. Começar por aí, né? É isso. Rapaziada, ó, vocês sabem que se deixar, a gente vai entrar em outros assuntos. Daqui a pouco a gente já extrapola o festival, né? Verdade. Mas, pô, queria agradecer o papo rápido dessa vez, né? Obrigado. Valeu. Não será o último, né? Teremos outras oportunidades para conversar mais. Até porque em todos os sambas você tá, né? Amém, que continue assim. A primeira vez que a gente falou junto assim, também. Então a gente tem muita história para contar aí, hein? Ó, e foi um spoiler de quem sabe muita história. Já faz um quadro, artista e empresário junto. Aí, é uma boa. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o papo. Não esqueça de dar o like e comentar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.